O direito à moradia é considerado fundamental desde 1948, quando foi implantado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e faz parte da Constituição Federal Brasileira de 1998. Apesar de estar em nossa sociedade há tanto tempo, muitas pessoas ainda precisam lutar para que ele seja respeitado e cumprido. As 108 famílias que vivem na ocupação Mandela em Campinas passam por essa situação. Após 1 ano e meio de negociações com a prefeitura e o proprietário do terreno, essas 296 pessoas, entre adultos, idosos, gestantes e crianças, têm 1 mês para saírem de casa, já que a reintegração de posse está marcada para 31 de agosto. De acordo com um documento enviado pelo relator da ONU à Organização Mundial das Nações Unidas, no dia 9 de julho ao Brasil, e também a Declaração da ONU Habitat, os despejos de famílias durante a crise da Covid-19 devem ser suspensos. Isso é o que o Dr. Alexandre Mandi, advogado da ocupação Mandela, busca negociar nesse momento. A gente aceitar de forma natural, sem qualquer questionamento, de que é isso mesmo, não tem o que fazer, etc., é rasgar o Estado Democrático de Direito, as condições básicas de políticas públicas habitacionais, ainda mais em tempos de pandemia. Já seria grave se não tivéssemos em plena crise sanitária, talvez a maior da humanidade, a maior que o Brasil tem passado. Então, a situação é desesperadora. Célia dos Santos é moradora e representante da Associação do Núcleo Mandela. Ela afirma que contraiu o coronavírus e explica que a situação na comunidade é precária. Nesse momento da pandemia, não tem sido fácil, porque tudo aqui é muito difícil, a falta de água, O saneamento básico aqui é muito complicado. Então é difícil a gente manter uma higiene o qual deveria ter. Estamos com mais de 6 pessoas no momento, contaminados, já positivo. Para Verônica Barbosa, estudante de Direito e pesquisadora na linha dos direitos humanos e políticas públicas, realizar despejo neste momento de pandemia do coronavírus é ser contrário aos próprios dizeres. É contraditório e preocupante ao analisarmos que o lema disposto nesse momento por esse órgão é "fique bem, fique em casa, juntos vamos superar". É mais uma forma de deslegitimar a ocupação, violar direitos positivados em normativas internacionais e desconsidera todos os esforços nacionais e internacionais da sociedade para conter a propagação da pandemia e evitar perdas de vida. No último dia 17, foi realizada uma reunião pela Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Campinas, e o assunto Mandela foi discutido. O presidente da comissão, vereador Carlão, do PT, trouxe a pauta em discussão, porque para ele é preocupante. Tendo em vista o grave momento que vivemos em relação a essa pandemia do Covid-19 aqui em nossas cidades, traz muita preocupação o cumprimento dessa reintegração de posse neste momento. Nós acreditamos que é necessário buscarmos caminhos que possa retardar essa reintegração e, ao mesmo tempo, se não for ficar lá, que seja buscada uma alternativa que seja capaz da gente não deixar essas famílias, neste momento, sem nenhuma proteção. A comunidade Mandela já passou por uma reintegração de posse em abril de 2017, quando estava localizada no Jardim Capivari. Na época, as famílias ficaram nas ruas ou abrigadas em projetos sociais, porque não tinham para onde ir. Após esse despejo, as pessoas foram para o atual terreno em que estão, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. Em janeiro de 2019, foi assinado um acordo com a prefeitura e o proprietário da área. As famílias teriam o direito de negociar partes de um loteamento que seria construído no terreno vizinho pela administração. Após 1 ano, em janeiro de 2020, a prefeitura não teria mostrado documentos sobre esse empreendimento e foi oferecido um auxílio moradia. Alexandre questiona essa medida. Ela vai lá e fala que não tem perspectivas, não vai ter esse loteamento a curto prazo,
E então o que ela está oferecendo é uma medida que chama auxílio moradia, que é bastante questionável sobre vários aspectos, em especial porque ela não é uma unidade habitacional, ela não garante a moradia, ela garante, como diz o nome, um auxílio, que não paga um aluguel na área ao entorno do próprio Nelson Mandela de hoje. Então, dessa maneira, as famílias não têm como aceitar. De acordo com Célia, a última conversa que teve com o secretário municipal de habitação e diretor-presidente da Coab Campinas, Vinícius Severetti, não foi positiva para os moradores. Nas reuniões, as mais recentes, que foi nessa semana mesmo, no início dessa semana, o município, o secretário Vinícius, sempre coloca na mesa que a Coab não tem dinheiro para fazer esse moradia popular, que o Estado ele não se interessa mais com as moradias populares, que daqui para frente vai ser impossível trabalhar com a classe 1. Então é aonde a gente percebe que cada dia quem é pobre vai ficar mais pobre. Em nota, a secretaria afirmou que segue no atendimento e assistência às famílias e que sempre buscou alternativas habitacionais para ajudar. Com relação à ajuda financeira, foi informado que o auxílio moradia emergencial, no valor de R$ 605, será entregue a todos que estavam na lista no primeiro cadastro, feito em janeiro de 2019. O terreno, hoje habitado pelas famílias, estava abandonado há mais de 20 anos e não há informações do que seria feito naquela área. Alexandre afirma que a ocupação Mandela faz este local cumprir a função social. A propriedade só é garantida se ela cumpre a função social. Que o terreno que está ocupado pelas famílias hoje cumpre uma função social por causa da ocupação, porque são as famílias que dão uso social para não virar um lixão. Para o advogado Dr. Gabriel Furquim, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas, a reintegração de posse é uma maneira de violar os direitos. Porém, se necessária, deve-se tomar diversas medidas. A reintegração de posse significa, por si só, uma violação de direitos humanos, porque significa que o Estado não cumpriu com o direito constitucional, humano e fundamental à moradia. Mas, se fizer necessário reintegração de posse, devem ser adotadas medidas que visem não ampliar aquele conflito, mas reduzir e proteger aquelas pessoas. Verônica lembra como surgiram esses direitos humanos e Gabriel diz também o que acontece na prática. Esses são alguns fatores que levam aos conflitos sociais. Apesar do percurso histórico dos direitos humanos, que foi direcionado pelas lutas das minorias sociais, esses direitos essenciais à vida humana foram apenas reconhecidos e normatizados juridicamente, mas não foram garantidos de forma universal, principalmente em relação a grupos sociais minoritários. A questão da titularidade dos direitos, ou seja, da garantia, seja da categoria dos direitos humanos ou não, está associada à forma de poder, principalmente financeiro, que o humano ou grupo exerce na sociedade. Jurista Bobbio, italiano, ele diz que a grande questão contemporânea não é criar direitos, enunciar direitos, mas concretizar aqueles que já existem. E nós temos justamente essa dificuldade. Os direitos não são observados, não são cumpridos, talvez em razão da sociedade que nós vivemos, talvez em razão de certo preconceito que existem com relação aos direitos humanos, talvez em razão da ausência de conhecimento do que são os direitos humanos e quais são esses direitos. A conversa entre a Ocupação Mandela, Prefeitura de Campinas e proprietário segue na Justiça para definir o que será feito até dia 31 de julho, prazo da reintegração. A proposta da comunidade é adiar neste momento a desocupação devido à pandemia do coronavírus e negociar com a administração. Caso seja acordado o auxílio moradia, a comunidade pede para que as 108 famílias sejam atendidas. Com relação a cuidados médicos, após uma parceria com profissionais da Unicamp e do posto de saúde da região, todas as pessoas vão fazer os exames da Covid-19 nesta sexta-feira.
O resultado deve ser divulgado na segunda. Thaís Helena para o Passando a Limpo.